Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Com São Pedro testemunhamos que Jesus é o Filho de Deus. Com São Paulo somos convocados a anunciar esta verdade ao mundo, sendo discípulos missionários de Jesus Cristo. Somos convidados a refletir sobre os alicerces da Igreja, que são a comunhão e a participação. Rezamos pelo Papa para que se mantenha firme em sua missão de zelar pela unidade da Igreja e fidelidade a Jesus Cristo. E nesta manhã, de modo especial, acolhemos também aos pais, padrinhos e crianças que serão batizadas. Iniciamos esta celebração com o canto 165. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória, Senhor Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho, de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentada à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo, com a Santo Espírito, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Glória nas alturas ao Senhor e Deus, e por toda a terra paz aos filhos seus. Oremos. Ó Deus, que hoje concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo, por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes,
e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui liberado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja,
e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Luz e Alegria, e aos nossos amigos e irmãos espalhados pelo nosso país e outros países que nos acompanham pela FWTVR, a nossa saudação muito fraterna, muito amiga e muito cordial a todos. Hoje celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, dois homens que chegaram a Jesus por caminhos diferentes e que são chamados de colunas da igreja. Pedro, por ter sido o primeiro líder da igreja, e Paulo, por transformá-la numa igreja missionária, sendo o primeiro a propagar o reino de Deus entre os pagãos. Vindos de realidades bem diferentes, estes dois líderes, Pedro, um simples pescador, e Paulo, um judeu culto, de origem romana, deixaram-se conquistar por Jesus e se entregando de modo inteiro, total, a serviço do reino de Deus. E como o próprio Jesus, deram a vida por causa desse reino, sendo fiéis ao Evangelho até as últimas consequências. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nesta solenidade nos convida a refletir e narra o momento em que Jesus confere a Pedro o primado de sua igreja.
E ao longo do texto, vemos o caminho que foi usado por Jesus para chegar a esta escolha. Primeiro ele fez uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E para esta pergunta surgiram várias respostas. Afinal, é fácil responder sempre em nome do outro, porque não compromete. Já quando esta pergunta é voltada para os próprios discípulos, aí paira um silêncio. E desta vez, a pergunta feita por Jesus requer uma resposta pessoal, o que exige comprometimento, entrega, e ninguém quer arriscar, a não ser Pedro. Ele foi o único que respondeu, e respondeu com muita firmeza. Diz ele: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Se Jesus hoje chegasse à minha frente, aqui mesmo em nossa igreja catedral, ou lá em casa diante da esposa e dos filhos, dos pais, ou lá no ambiente de trabalho diante dos colegas, e tivéssemos que responder esta pergunta: para você, quem eu sou? Qual seria a nossa resposta? Igual a de Pedro? Talvez, talvez não. E aquela resposta, tu és o Filho de Deus vivo, agrada a Jesus, pois ele sabia que esta afirmação, esta convicção, ela era fruto da sua convivência com ele. Quem está com Jesus pode responder assim. Quem caminhou com Jesus pode responder assim. Mas quem ficou à margem jamais poderá dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus está convocando Pedro para uma missão desafiadora, conduzir a sua igreja. Mas Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu fico chateado quando as pessoas dizem que todas as igrejas são boas. É mentira, porque aqui está claro o que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre você eu não construirei as minhas igrejas, mas a minha igreja. Porque tem gente nivelando tudo, dizendo que igreja e seita é a mesma coisa. É um ledo engano. Igreja é uma coisa criada, instituída por Deus, e seita são ideologias e filosofias de homens. E este episódio, quando Pedro é chamado a construir a igreja de Jesus, nos chama a atenção sobre a responsabilidade de quem afirma conhecer Jesus. É importante isso. Isso implica num comprometimento com a sua causa, em dar testemunho dele em qualquer circunstância, mesmo que seja na dor, no sacrifício e da entrega da própria vida, como vai fazer Pedro depois e Paulo.
A narrativa também chama a nossa atenção sobre a importância de aprofundarmos a cada dia no conhecimento de Jesus. Sem conhecer Jesus, não vamos entrar na dinâmica do seu reino, e muito menos vamos compreender que para ganhar a vida eterna é preciso passar pela cruz como ele passou. Olhando para a escolha de Pedro, vemos que Jesus não entregou a responsabilidade de conduzir a igreja a um homem diplomado, visto como grande pela sociedade, mas Pedro, um homem simples, frágil, sujeito a falhas, que representa os homens de toda a história da igreja, homens santos e pecadores, nós. Antes de conferir a Pedro esta missão tão grande, Jesus não questionou o seu passado, não lhe faz nenhuma exigência a não ser o seu compromisso de transformar o seu amor por ele em cuidado para com o que é de mais precioso para Deus, o seu povo. Ao escolher Pedro para a liderança da sua igreja, fica evidente a compreensão de Jesus para com a fragilidade humana. Pedro era um homem de temperamento extremamente forte. Jesus sabia que mais tarde ele o negaria, mas mesmo assim confia na sua fidelidade. Como vemos, irmãos, a escolha de quem conduziria a barca de Jesus, que é a igreja, não caíra sobre um homem especial, e sim sobre um homem comum, alguém dotado de virtudes, de defeitos como qualquer um de nós. O que nos mostra o quão é grande a diferença entre os critérios humanos e os critérios de Deus. Os homens escolhem as pessoas capacitadas para cargos de lideranças, e Deus capacita aqueles que o escolhem. Hoje, para trabalhar em qualquer lugar, no meio político, no meio social, empresarial, a gente vai buscar aquele mais sabido, mais inteligente, e às vezes a gente deixa aquele mais humilde, que tem um coração grande, honesto, justo, porque tem medo de prepará-lo, de capacitá-lo. E às vezes a gente escolhe cada topeira que só atrapalha e se diz sábio, mas das coisas humanas e de Deus são um zero à esquerda, ou como uma casca de laranja, estão sempre por fora de tudo. Com a volta de Jesus para o Pai, Pedro assume a liderança da igreja, uma igreja fundamentada no amor de Jesus, conduzida pelo seu Espírito. Sobre esta liderança bonita de Pedro, a igreja começa a dar passos rumo a uma nova Jerusalém, tendo a grande colaboração de Paulo, que representa a igreja itinerante, que não se limita a 4 paredes, mas que vai ao encontro das pessoas. A missão da igreja, que é a nossa missão, minha e de vocês e minha, e daqueles que me assistem e me escutam: revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é unidade, ela é a guardiã e propagadora do amor do Pai, da fidelidade do Filho e do poder santificador do Espírito Santo. O amor a Jesus
é o fundamento de toda a comunidade cristã. Portanto, numa comunidade cujo centro é Jesus, um líder não se destaca pela sua autoridade, e sim pelo seu amor a Jesus transformado em serviço. Pedro e Paulo, modelos de discípulos missionários, com suas virtudes e fraquezas, mas sobretudo com o seu amor e fidelidade a Cristo e a sua igreja. Aqui que está o bonito desses dois homens, essas colunas da igreja: fidelidade na perseguição, no compromisso, na morte, no abandono. Lá estão eles, porque eles têm consciência das últimas palavras que nós ouvimos no Evangelho: tu és Pedro, e sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão. Por isso, quando eu digo assim que a igreja nunca vai terminar, tem gente que diz assim: o senhor tem muita convicção? Tenho, porque são palavras de Jesus e que ninguém muda, e podem ter a certeza que o mal nunca vai vencer o bem, jamais. Pode incomodar, mas o bem sempre é superior. Eu gostaria de estar vivo daqui a 30 anos para ver a grandeza e a beleza das pessoas em torno da pessoa de Jesus Cristo e da igreja. Hoje, aqueles que nos criticam e jogam pedras irão chorar lágrimas de sangue, porque perseguiram aquilo que nós temos de mais sagrado neste mundo, que é a igreja, que Jesus Cristo instituiu, não foi um homem. Por isso, nesta solenidade, unamos-nos em oração pelo nosso pastor e sucessor de Pedro, que é o representante legítimo de Jesus Cristo aqui na terra, que é o Papa Francisco. Um servo de Deus, que preserva dentro de si o amor de Jesus, que preserva dentro de si a firmeza de Pedro, mas que preserva dentro de si também a flexibilidade de Paulo. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de reafirmarmos o nosso amor à igreja. E vocês têm este amor, porque se não tivessem este amor, vocês estariam em casa dormindo agora, ou vocês estariam escutando música ao invés de escutar a missa, e você talvez poderia estar vendo uma reprise de um jogo de futebol, mas está assistindo a missa. Isso não tem dinheiro que pague. Quem pode pagar com uma moeda muito bonita que se chama amor é nosso Senhor Jesus Cristo, que está contente que você veio ao monte, à montanha, e que daqui a pouco você vai descer da montanha e vai para casa, e vai procurar colocar em prática aquilo que você ouviu no dia de hoje de São Pedro e São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos apresentar a Deus as nossas preces e com muita confiança, depois de cada uma delas vamos dizer:
Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram a serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplos de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que eles os livre de todo mal, aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas 20 crianças que serão batizadas hoje, para que possam acolher a graça da filiação divina em suas vidas, vivendo fielmente o batismo que receberam. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos batizados da comunidade que abandonaram o compromisso batismal, para que sintam o chamado de Cristo e com ele se empenhem na construção de uma sociedade mais fraterna. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto da preparação das oferendas, número 213. Grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendo que a vocação devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Grão caído na terra só vive se vai morrer, é dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória, e concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro,
e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que o sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, o pároco, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto da procissão da comunhão, número 245.
pequenos rebanhos, em busca da salvação. Demos mais força e mais vida nesta comunhão, comunhão de amor, nesta irmãos, partilhamos o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, nesta irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. O caminho, a verdade, vida, o maior valor. O bom pastor, nosso guia, nosso Salvador, comunhão de amor, nesta irmã, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, nesta irmã, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. Sou verdadeira videira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos benditos, juntos pelo amor, comunhão de amor, nesta irmã, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, nesta irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. O vosso santo alimento, dei minha vida por vós. Quem come vive pra sempre, pão e bem do céu, comunhão de amor, nesta irmã, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, nesta irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. Estarei sempre convosco, não vos abandonarei. Depois da cruz e da morte, ressuscitarei. Comunhão de amor, nesta irmã, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, nesta irmã, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te
te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês. Como sempre, aqui na Catedral, às 15 horas, hora santa, bênção do Santíssimo e missa. No dia 14 de julho, das 9 às 16 horas, no Cine Floresta, virá o responsável pela liturgia do Rio Grande do Sul para ministrar um curso para as equipes de liturgia de nossa diocese. Estou convocando pelo menos que 5 representantes das equipes de liturgia, da catedral, de cada movimento, dos bairros, mesmo aqui da catedral, para participarem deste encontro. Por isso eu gostaria que também fizessem a inscrição na secretaria da paróquia da catedral. No próximo final de semana nós vamos dar mais uma parcial da campanha da restauração da catedral. Nós ficamos 10 dias sem os computadores, porque aquele raio queimou tudo e ficamos bastante atrasados. Amanhã teremos uma reunião para assinar o contrato da iniciação da obra, que vai ser já esta semana, a restauração. E no próximo final de semana, então, vamos apresentar para vocês um novo quadro de como está a campanha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo os levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Escolhidas para a Mãe do Salvador, tu és a glória e a alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa Mãe e nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor. Ave
cheia de graça, bendito aquele que nasceu do